Opa, cê tá bom? Vamos pensar num trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre teocracia. A essência da provocação será esse show ridículo midiático que a gente viu essa semana, muito baseado nos acontecimentos que rolaram. Não sei se tu chegou a ver, mas rolou o encontro entre os líderes do G7 global tentando aí acabar com o conflito armado na Europa e acabou passando despercebido por conta de outros eventos que foram aí a ideia louca do Dino de não obedecer a Magnitsky e as ideias da lei da censura que passou e também ninguém percebeu, e por último aí os vazamentos da família Bolsonaro que tomaram mais repercussão até mesmo do que a lei da censura. Psyop total. E o que tudo isso tem em comum? Muito simples, que é o fato de tudo ter sido apenas uma cortina de fumaça. Eventos com muito barulho e zero resolução de problemas, apenas para gerar comoção nas massas. Nessa provocação vou trazer para você um paralelo entre essas cortinas de fumaça e a construção de agendas de apoio popular a partir desses conflitos digitais armados. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e considere dar o apoio pro QR Code no canto superior da sua tela. É uma troca muito simples, eu te entrego uma provocação e você me deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse show midiático pela perspectiva de imagem. Entenda a imagem enquanto conjunto que toma forma a partir de signos e símbolos recolhidos de valores disseminados no ambiente. Os agentes políticos entendem as inclinações da massa e aplicam gatilhos emocionais para manter a passionalidade da massa na potência mais alta possível, gerando assim desconexão entre o indivíduo e a sua própria agenda do seu cotidiano. Então, o foco da política é sempre manter o indivíduo dentro de uma transe que o retire das análises da sua própria realidade. Então, se tu se focar apenas na tentativa de agentes políticos de ativar gatilhos mentais, você praticamente entende toda a provocação, inclusive essa ideia de mercado de ação, de atenção. Mercado de atenção é um termo muito utilizado ao analisar as categorias de conteúdo das redes sociais. Os agentes digitais utilizam de estratégias baseadas em emocional para chamar a atenção e aumentar a retenção da massa online em cada aplicativo, visando aí trazer o máximo de pessoas possíveis para o seu conteúdo. E quando o fenômeno de delegados de bolhas digitais que vivem dessa manutenção de passionalidade acabou aí se alinhando com a sanha de manutenção de alienação da elite pública e dos políticos, acabou gerando aí uma combinação que eu diria que a mais cebosa que existe, que é a novela sobre cenários políticos. Então assim, antes, o cenário político sempre houve, sempre teve. Antes tinha determinada conotação, o cenário era mais uma análise sobre as intenções dos indivíduos e agora praticamente aí se tornou uma novelinha ridícula. Então assim, é tudo uma incrível busca por fonte estética. Pequenos problemas, grandes negócios. Os políticos entenderam que manter um foco em um BO específico, não sei se você já percebeu, sempre tem um problema só e todo mundo foca apenas nesse problema. Isso acaba fazendo com que a massa de gado comece a acompanhar e se doutrinar baseando-se na nova aventura que os agentes políticos estão prometendo começar. Então, toda novela vai trazer um tema, um enredo, e a massa vai se educando através disso, quando na verdade a massa acaba não percebendo que só está entregando acúmulo estético e crédito social para esses agentes pilantras. Eu já expliquei estética em algumas provocações passadas, mas a estética basicamente é um fenômeno onde a massa passa a assimilar as crenças, signos e símbolos de indivíduos que ela acha que tem um norte, que tem boas ideias e que já tem resultados para resolver, para a resolução das suas demandas básicas. Então, a pessoa ela resolve um problema, ela ganha crédito para resolver outros problemas e assim ela vai acumulando autoridade e estética. Então, assim, o problema disso tudo é que quando é orgânico, é ok. O problema é que todo esse fenômeno na política digital, ele é um acúmulo, uma fonte de estética sintética, pelo fato de agentes não comprovarem a sua eficiência e
apenas sinalizarem um ideal ou ideia gerando alienação. Então o político ele te promete que vai fazer e a massa acaba abraçando porque ela entende que aquela promessa pode resolver um problema dela, quando na verdade a ideia em si ela não tem nem embasamento lógico, restando apenas aí uma estética sintética e mentirosa. É a economia imagética, é o trabalho na cabeça do povo. Todo o corre-corre na Câmara dos Deputados que a gente viu aí nas últimas semanas, toda a luta encenada com fita na boca, nos olhos, na cabeça, é apenas utilização de brigas para passar uma mensagem para a massa, que acaba acompanhando aí toda essa palhaçada. A novela ganha significado em cada ação que acaba representando um ideal. Cada frase que os agentes soltam simboliza um valor que todos querem. Assim, é uma baita festa, é tudo muito encenado. Então, essa mistura de ações que significam coisas, de frases de efeito que tentam puxar determinado valor que a população precisa, é uma palhaçada bem encenada. De certa forma, é uma maneira de educar as massas. Se o foco não fosse personalista, onde o objeto é o agente público se engrandecer ao fazer barulho inútil, diria até que seria algo útil em uma análise de todo o cenário, de uma visão mais macro da coisa. O problema é que estamos com o país afundando e estamos sendo presos com um monte de tiktokers com probleminha cognitivo que se importa com like e não liga para o custo de vida das pessoas de quem acaba validando. Então assim, as pessoas os validam e eles simplesmente cagam para as pessoas. O único intuito, o único objetivo dessa palhaçada toda é a tentativa de emplacar ideologia. Estão fazendo uma avalanche de treta para forçar o foco em áreas específicas, usando o gatilho de moralidade das pessoas. Avisei que eles iriam ficar apelando para a moralidade da briga política para tentar unificar a sua base. Uma coisa engraçada é que, quando se analisa tudo isso, é que eles realmente acreditam que vão ameaçar de exterminar o grupo adversário durante 4 anos e depois acham que vão ser tratados de maneira democrática. Então ficam os dois grupos evoluindo a violência verbal, de muita ameaça, de acionamento da justiça, de grampeamento, a zorra toda, e depois o pessoal reclama aí de pequenas burlamentos democráticos. Então assim, esses palhaços todos ganharam milhões com o conflito nesses últimos 3 anos e agora estão alocando a culpa nos adversários de seus problemas, usando aí toda a moral para disfarçar que simplesmente a oposição mais bruta de todos os tempos não passam aí de tiktokers barulhentos e com falta de estudo. Então quando tu pega aí a direita, muito barulho, muita festa, a maior oposição da história, um monte de tiktoker inútil. Então assim, vão para mais um ciclo político com o intuito de disseminar alienação através de ideologia morta com zero de eficácia. E é muito difícil de fazer uma projeção de um cenário futuro sem pensar em uma histeria, um espantalho histérico. Ao analisar a teoria do mundo dos espantalhos e suas palavras de poder, traçando um paralelo para o que isso gera, para os fenômenos que gera na sociedade, não é só sobre a palavra, mas também de efeitos morais em relação aos hábitos e costumes dos agentes públicos e de toda a massa que acompanha. Então, as palavras de poder que esses políticos usam, os bordões, toda a democracia, soberania, 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 tudo isso acaba condicionando também, sai da imagética enquanto palavra de poder e acaba forçando os hábitos e costumes dos indivíduos. Estão forçando toda uma lavagem cerebral se baseando em palavras de poder e categorias sociais. A família, a educação, a segurança, a soberania. Então, assim, estamos vendo problemas morais inexistentes dentro do cotidiano da massa. Pessoas se tornando malignas só porque sim. Se tu não quer apoiar uma luta inútil, e que não agrega em nada a sua vida, é porque você que é o alienado, não é a pessoa que está lutando a briga inútil. Teus boletos para pagar, meio que é problema seu. Você ainda tem que se virar para dar apoio para tirar agente inútil de prisão domiciliar em sua grandiosa mansão. Assim, é papo de maluco. O pessoal entrou nessa miragem pública e se tornou um só com a miragem. O carrossel de informações é o braço armado de toda essa elite safada e que vive aí da desgraça alheia. Uma miragem satanicamente manipulada para manter o necessário para a massa se manter
na fé de mudança e alocando essa fé, obviamente, em algum agente político ativo nesse cenário político, um agente nessa novela. Vai rolar a novela, o agente vai sinalizar e a massa vai aplicar ali um pouco de fé. Nós só vemos a ponta do iceberg em relação aos acontecimentos, pois o que chega é só o tiro, porrada e bomba. As execuções e soluções dos problemas nunca são discutidas e nunca são abordadas. A massa fica presa em um ciclo de tentativa e tentativa, pois o erro nunca é exposto ou admitido, mantendo sempre aí a massa no seu pico emocional da expectativa por mudança de vida. Então, assim, é só uma grande ilusão que a massa, por ser imatura, não consegue bloquear. Então, assim, indo para o segundo bloco, trazendo uma ideia que eu penso que possa reduzir todo esse dano, é uma ideia baseada no imaginário social. A essência da ideia é de noções conceituais. A ideia de hoje é uma busca particular de evolução para tentar se blindar desses gatilhos emocionais que os políticos usam e que a mídia dissemina para gatilhar a massa, mantendo no seu pico emocional. Então, assim, e não tem como reduzir esse dano sem ter noções de como filtrar as informações que chegam, o que é fato e o que é gatilho opinativo, e obviamente pegar o fato analisado e ver qual o real problema dele e se não está rolando nenhuma abstração do conceito do fato, apenas para gerar uma intriga política, como no caso da justiça social, que o pessoal abstraiu o conceito de justiça e criou aí uma distorção absurda, um negócio inimaginário, que só fazem besteira. Obviamente apelando para esse imaginário social. O uso de rastreamento lógico é uma das ferramentas, não diria que o único, mas uma das ferramentas para se acabar com isso. Sair dessa promessa macro de vamos lutar pela segurança e começar a analisar qual metodologia será analisada para se chegar nesse resultado. Sair da promessa, sair da intenção e descer para o protocolo, para metodologia. O imaginário da massa já é corrompida. O seu que está aqui, sem querer ser teu pai, mas o seu imaginário deve ser de questionar a eficácia das ações dos indivíduos. E seu agente público não é apenas um palhaço digital que faz o nome dele fazendo novela política no parlamento. Então, assim, é focar na manifestação lógica. Sair do emocional é analisar os efeitos práticos das ações. Toda solução é a estancagem de perca de potência de determinada existência e, se possível, a recuperação da potência anterior do seu estado anterior. E o que vemos é totalmente contrário. O que vemos é a manutenção da perca de potência. É praticamente um grande nada, é só ilusão, é só alienação e promessa vazia. Não se deve se apegar à intenção dos agentes públicos, isso é loucura. De boa intenção o inferno tá cheio. Vejo muitos políticos que não fazem nada e ficam só na sinalização de que é um bom indivíduo, que é pai de família e que tenta fazer algo, mesmo que ele não consiga. A massa foi condicionada a aceitar um nada bem intencionado, e tudo isso através de uma osmose orgânica, que vem pelo bem, mas também vem pelo mal. Essa alienação é passada pelo ambiente. O conceito médio da massa vai gerar a guia e um filtro que vai manter muita gente presa nessa alienação pelo fato da maioria determinar o norte do entretenimento e conteúdos que eles vão consumir, sejam conteúdos comuns ou políticos. Infelizmente, o fluxo de conteúdo de agentes digitais malucos que só querem farmar a alienação do povo é praticamente aí impossível de quebrar. Mas se fica a dica, procure se esconder em alguma bolha que tente não se apegar a emocional e gatilhos baratos, porque a luta é tentar negar afeto para agente público, o que é uma loucura. Toda relação é relação de troca. O servidor público recebe para fazer uma gestão da estrutura do Estado, sem gerar mais problemas para a população no modo geral. A relação com agentes públicos não deve de modo algum se aproximar de algo como uma relação de amizade ou de torcida, pois esses caras têm como princípio da relação deles a obrigação de entregar algo. Eles recebem para entregar algo. Eles são funcionários públicos. Eles têm que entregar um serviço. Não é um favor, é uma troca no âmbito social.
é uma relação de troca. Então, assim, a sociedade ela tem que ter uma espécie de milagre para que se chegue numa espécie de maturidade social. O pessoal fala sobre ensinar economia nas escolas. Ao meu ver, deveria ensinar potencial e potência de noções básicas e médias da realidade, como os indivíduos vão interagir na realidade. Os indivíduos juvenis e os jovens deveriam entender sobre a estrutura do Estado, sobre a função da política, sobre a economia também, e o mais importante, que é a busca pela competição social. Tudo é uma grande competição social e as estratégias que correm por detrás dessas competições, elas podem ser morais ou não, mas o que não pode gerar é essa passionalidade idiota que o brasileiro trata tudo que ele faz. Então, assim, indo pro final da provocação, moral da história, estamos vendo mais uma semana de muito barulho, zero ações concretas, zero problemas resolvidos, e o pior é que a projeção é de mais e mais problema. O Brasil, ele nunca melhora, ele só vai piorando, só vai se degenerando, muito por conta também desse bombardeio informativo. A mídia tem como função gerar a alienação que as elites querem que a população acredite, que a população flua. Se quiserem ódio, vão promover moralidade, porque moralidade vai gatilhar raiva. E se quiserem apoio, vão promover esperança de melhora, pois assim a massa vai aderir a determinada ideia. E, obviamente, o único jeito de que se tem, que eu imagino que tenha, de filtrar, de reduzir o dano, é com leitura da realidade. Cabe a você se blindar desse inferno informativo e saber filtrar coisas baseadas na realidade dos fatos, sem se apegar ao emocional da coisa. É difícil, mas é o único jeito de manter a sua mente sem estar derretida, beleza? Toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito intelectual, não flua intelectualmente com a massa. Saiba ter a sagacidade de pegar pequenos padrões nas ações dos agentes políticos e entender a intenção da ação que esse agente está promovendo. Vai te dar uma visão muito diferente sobre o agente que você possivelmente curte, pois ele possivelmente está apenas mentindo, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, siga o canal e considere fazer um apoio para esse QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização, preciso do seu apoio para trazer mais conteúdos, beleza? Então, fica com Deus, até a próxima provocação. Um forte abraço!